Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E olha, o debate de hoje vai ser para lá de importante. Quantas vezes você já ouviu a seguinte pergunta de quem é inimigo da fé? Ah, se Deus fosse bom, se Deus fosse amor, do jeito que vocês crentes falam, como é que ele manda matar, dizimar, exterminar criancinhas inocentes, juntamente com o resto do povo inimigo de Israel no Antigo Testamento? Se você não conhece a história, você vai saber pela matéria de abertura que Deus, na guerra de conquista de Canaã, dava ordens bastante expressas e claras para que todos os povos inimigos fossem dizimados, exterminados. Em algumas circunstâncias, nem mesmo os animais deveriam sobreviver. Deveria ser tudo que tinha vida sacrificado, incluindo as criancinhas inocentes. Realmente, são narrativas chocantes, especialmente para nós que vivemos no século XXI. E sabendo que Deus é amor, tanto é amor que mandou Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, né? Sendo nós o que somos. Então, aceitar o Deus Pai de Jesus, que nos ama e faz de tudo para nos salvar, é muito menos difícil do que explicar como é que esse mesmo Deus age como agiu no Antigo Testamento. Para algumas pessoas, inclusive, a Bíblia falaria de dois deuses diferentes. Não é o que a Bíblia afirma e não é o que nós cremos. Cremos num único Deus. Mas por que ele fazia isso? Você tem uma ideia da resposta? Se não tem, preste atenção nas opiniões que você vai ouvir hoje. Se tem, as opiniões podem convergir com a sua ou podem fazê-lo mudar de ideia. Pense no assunto. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presentes para você. Basta que vote na enquete que está lá no vejamsó.com.br para que você concorra aos sorteios que nós fazemos aqui. Conosco hoje para discutir esse tema tão complicado, mais uma vez o pastor Jamierson Oliveira nos socorre, ele que é ministro da Igreja Batista Etnos, lá em Guarulhos. Seja bem-vindo, pastor Jamierson. Uma alegria, Heber, voltar ao programa. Cheguei corrido de Jundiaí, mas estamos juntos mais uma vez para a glória de Deus. É uma alegria estar com você mais uma vez. Amém. Pastor Jamierson, a Igreja Batista Etnos fica? Nós estamos em Guarulhos, na rua Mandaguari, número 97, no bairro do Bom Clima, é o bairro da Prefeitura. Nós estamos ali no finalzinho da Avenida Bom Clima, quando ela encontra com a Avenida Faria Lima, tem a base da Polícia Militar ali, a rua Mandaguari, é uma rua lateral ali nessa região. Se você me permite, eu quero até formular um convite para você. Você que é de Guarulhos ou está visitando familiares em Guarulhos, participar do nosso Natal esse ano. Vai ser dia 23, nós não teremos culto dia 24 no domingo, então transferimos para o sábado 23, teremos a apresentação de uma cantata, a mensagem será uma mensagem voltada na pessoa de Jesus, que é o grande presente de Deus para a humanidade. E eu quero convidar você para estar conosco ali, o culto começa às 19 horas. É uma alegria receber você, irmão, ou ainda não evangélico, quiser participar conosco. Vai ser uma noite de festa ali. Amém. Temos motivos de sobra para estar feliz, para estarmos felizes, porque Jesus morreu por nós. Amém. Muito obrigado, pastor Jamierson. Do outro lado, nós temos o irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, ele que se prepara para a ordenação ao Sagrado Ministério da Palavra, mas já é pregador. Seja bem-vindo, irmão Nicolas, paz e graça. Boa noite, Heber. Prazer estar de volta falando desse tema delicado, mas muito relevante para a gente. Onde é a Igreja Batista Redenção? A Igreja Batista Redenção, núcleo aqui em São Paulo, fica na Avenida General Ataliba Leonel, número 3780, entre as estações Tucuruvi e Parada Inglesa do metrô, bem facinho de chegar.
Já acabou o teu curso? A gente entrou em férias agora, né? Férias e período de estágio, na verdade, né? E fica intercalado aí. Tem previsão da tua ordenação? Ainda não. Ah, tem que pressionar o pastor lá. A gente vai tentando aos poucos, né? Tá bom. Eu também quero cumprimentar o Nicolas Eber. Uma alegria, eu já assisti ele em outros debates aqui. Primeira vez que estamos juntos, para mim é uma alegria, viu? Tomara que ele diga a mesma coisa quando acabar o debate. Amém, amém. Estamos juntos, né? Vamos lá. Graças Zeca, a Deus. mostra para nós que história é essa que nós vamos discutir aqui. Vejam só. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tantos meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Essa é a descrição da conquista de Israel ao tomar a cidade de Jericó. Destruição total. Não sobrou nada. Homens, mulheres, animais e até as crianças. O povo, cumprindo as ordens de Deus, condenou a cidade inteira. Ao lermos esse e outros trechos do Antigo Testamento, vemos como as ordenanças de Deus, principalmente nesses momentos de guerra, eram duras. Nada escapava, nem as crianças. E assim, logo aparece uma pergunta, que é difícil e parece para muitos sem resposta. Por que Deus mandava matar crianças do povo inimigo se elas eram inocentes? Antes até de entrarmos nos estudos para responder a nossa pergunta de hoje, vamos colocar uma pimenta a mais nesse molho. Vamos ler uma passagem que mostra uma ideia um pouco diferente dessa. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Agora sim a dificuldade aumentou. Porque como vamos explicar uma mudança tão grande? Primeiro mandava matar, depois afirma que desses pequenos é o reino dos céus? Quanta diferença! Aliás, como explicar tamanha diferença? Será que a teologia tem alguma explicação para essa situação? Sei, obviamente, que temos algumas posições. Porém, o primeiro detalhe é o seguinte: quem nunca ouviu o Evangelho, ou ainda quem está começando na fé, precisa de muito cuidado para esse tipo de situação. Afinal de contas, isso não pode causar um esfriamento ou ainda algum questionamento sobre o caráter de Deus. Para evitar esse tipo de situação, que o nosso debate de hoje é super relevante, pois trará ao seu conhecimento as explicações teológicas dessa questão. Vamos aos pontos. Primeiro, alguns afirmam que isso acontece pois algumas pessoas já estão predestinadas, ou seja, foram criadas para que isso acontecesse. Outros afirmam que Deus, por conhecer o futuro, saberia exatamente o que essas crianças iriam fazer. Por isso, foram condenadas. Ou seja, na verdade, elas não eram tão inocentes assim. Temos ainda questões referentes ao domínio do povo de Deus, que seria chamado de uma guerra santa. Ou seja, tudo era feito para ser consagrado a Deus por obediência. Existem aqueles que afirmam que tudo isso era a justiça de Deus acontecendo, para que os povos pagãos da época soubessem que apenas existe um Deus e só Ele deve ser adorado. Essas são apenas algumas possibilidades que serão debatidas com muito detalhe agora, no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Fique ligado! O tema de hoje foi solicitado inúmeras vezes pela nossa plataforma de sugestão de temas. Muitas vezes perguntaram por que Deus mandava matar criancinhas inocentes se Ele é um Deus bom, né? E com grande dificuldade a gente conseguiu pautar o tema para hoje, para termos convidados que aceitem vir à televisão e dar a resposta para a sua pergunta
que obviamente é difícil. Uma dessas pessoas é o irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção. Na sua primeira fala, irmão, como é que você responde essa pergunta? Depois a gente aprofunda. Ok. Eu acho que essa pergunta, Heber, ela tem que ser vista dentro do contexto maior das guerras de conquista de Israel, né? Dentro daquele período de conquista em que Deus ele havia prometido uma terra e finalmente o povo começa a entrar, a tomar posse dessa terra. E no meio desse período todo você tem o famoso herem, que é o termo utilizado para destruição, que é um termo que também aparece como consagração ou dedicação ao Senhor. Na derrubada das cidades, isso também de alguma maneira era uma consagração a Deus. E é interessante a gente observar todos os desdobramentos que alguns teólogos fazem desse problema, né? Dessa destruição completa que acontecia, que Israel fazia com os povos cananitas. Os desdobramentos disso muitas vezes são questões éticas contemporâneas como o crente ele lida com a questão do extremismo islâmico, né, dos jihadistas, como nós vemos questões como os atentados terroristas, como nós vemos questões relacionadas aos genocídios que acontecem na África. E muitas pessoas tentam comparar isso tudo que acontece com o que estava acontecendo no período da conquista de Israel. Mas é uma comparação totalmente injusta e totalmente fora de foco. Porque ali o que Deus ordena a Israel é algo específico para o povo de Israel e visando a cumprir uma promessa que havia sido feita para os patriarcas lá atrás. E todo esse período de conquistas que é marcado assim, por guerra, por derramamento de sangue, ele acontece especificamente com Israel e mostra Javé como um Deus guerreiro. Essa é uma figura que, em nossos dias, ela não é muito falada, até mesmo em textos pregados no Antigo Testamento, onde você tem sempre a ideia do Deus de amor, de um Deus de bondade, mas pouco se fala de um Deus guerreiro também, que sai a guerrear na frente do seu povo e que dá vitórias militares e que faz essas conquistas a fim de cumprir as promessas feitas aos patriarcas. E só para termos de introdução, um dos primeiros episódios bíblicos onde nós vemos esse herem acontecendo, essa destruição, essa consagração, essa destruição completa ali, é o episódio da conquista de Jericó. Ali é Josué 2, Josué 3, né, onde nós vemos especificamente as ordens de Deus a respeito disso e todo o processo que acontecia ali. E é curioso nós observarmos nesses capítulos iniciais de Josué como essa guerra santa, que chamam, né, como apareceu até no vídeo, como essa guerra santa ela tinha um impacto não somente em Israel, mas também nas nações ao redor. Não é à toa que Raabe, quando ouve que os judeus eles estão chegando, que Israel está chegando ali para tomar a cidade, Raabe fica em pavor e fala, nós sabemos da fama de vocês e por isso a cidade não vai suportar e então nós temos a família de Raabe sendo salva e nós temos toda a genealogia depois que vem disso, ali, do próprio Cristo ali que aparece. Então, nós temos esse propósito de testemunhar a respeito de Deus para os outros povos e para o próprio Israel isso acontece também. Esse Deus guerreiro como um testemunho de quem Deus é para o povo que estava sendo separado ali dos egípcios e tudo mais. E também é curioso a gente observar que, num primeiro momento, algumas pessoas podem defender que Deus ele não estava de acordo com a destruição de Jericó nos termos que foram executados, ou que Deus não havia de fato ordenado tudo do jeito que foi feita essa destruição completa. Mas é curioso nós observarmos que um dos principais destaques que o autor bíblico faz nesse relato é que a arca estava junto com o povo naquele momento, no momento não somente da invasão da cidade, mas também tudo que precedeu isso, tudo que antecedeu aquele momento, mostrando que a presença de Deus estava ali, não só confirmando que Israel estava fazendo o que era de acordo com a vontade de Deus, essa destruição completa, mas também como uma obediência àquilo que Deus havia ordenado e Deus estava aprovando aquilo. Isso é difícil para nós compreendermos porque nós olhamos muito para Deus como limitado ao que nós chamamos de justiça, ao que nós chamamos de retidão, ao que nós chamamos de bondade. Mas nós ignoramos que Deus, ele como legislador divino, ele está acima daquele padrão que ele põe a nós, e vez ou outra ele usa de mecanismos que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas isso não o faz menos justo, menos santo, menos bondoso e assim por diante. Então olhar esse assunto é importante nesse contexto todo dessas guerras santas, ajuda a gente a ter um panorama mais claro a respeito disso.
Obrigado, irmão Nicolas. Vamos ouvir agora o pastor Jamierson Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos. Mesma coisa. Como é que o senhor responde essa pergunta, pastor? Heber, não antes de te presentear. Como assim? O reverendo Heber é sempre muito generoso, presenteando quem assiste o Vejam Só, quem responde a enquete, quem sugere temas. Então eu trouxe para você hoje aqui, Heber, um presente da Itália. Uau! Eu sei que você tem uma ascendência italiana. Sim, Cocarelli, tudo bom. Não sei se tem descendência, mas uma ascendência você tem. E o meu cunhado, ele é pastor na cidade de Vicenza, no norte da Itália, ligado à Assembleia de Deus lá, né? E ele está numa temporada de férias aqui no Brasil. Hoje está na praia, né? Muito folgado. E ele falou, olha, então você tem uma missão de entregar para o pastor Heber um presente de pura sede italiana. Não sei se você depois quer abrir para mostrar para o telespectador. Claro. Mas é um presente do pastor Samuel, sua família, a Edmara, seus filhos, pastor, a Milena e o Mateus, viu? Pastor e família, Deus abençoe vocês. Ele te assiste na Itália, diz que você tem uma boa audiência lá entre os brasileiros, né? Através do canal do YouTube. Olha só. Maravilha. Pura sede italiana, viu? Eu já estou com a minha aqui também, eu ganhei a minha. Aqui, viu? Ó. Não tem dessas gravatas finas. Muito obrigado. Então, um presente para você. O nome do pastor? Pastor Samuel. Samuel. E a sua esposa Edmara. Samuel e Edmara. Muito obrigado. Deus abençoe e recompense. Valeu. E muito útil. E ele estará te assistindo logo mais aí. Opa. Viu? Tá ótimo. Heber, o tema, ele é difícil e ele é fácil ao mesmo tempo. Ele é difícil se a gente, como de modo geral, os mais leigos, quem não tem muito treinamento teológico, fazer uma análise do texto sem enxergar toda a narrativa bíblica. Então, quando você pega um texto, a famosa expressão teológica, o texto isolado do contexto, serve de pretexto, tal, você chega a conclusões equivocadas à medida que você não consegue fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica do texto bíblico. É fundamental, diante de textos como esses, que você enxergue a narrativa das Escrituras. A Bíblia não está composta apenas por essas passagens. Ela vai mostrar, acima de tudo, um Deus misericordioso. Um Deus que ama incondicionalmente, um Deus que quer salvar, um Deus que cria todas as coisas soberanamente com um propósito bom, porque a sua natureza é boa. Toda teologia verdadeira nasce da essência de Deus, nasce da natureza de Deus. E Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus não é mau, né? Deus não é perverso, Deus não é rancoroso, vingativo. Então, quando você coloca essa história dentro de um escopo de toda a teologia bíblica, o que a gente vai encontrar? Para equilibrar essas passagens difíceis de a gente entender, a gente tem toda uma narrativa bíblica de redenção. Desde o início, Deus querendo salvar o homem, né? E a gente pode até antecipar a esse pano de fundo, dizendo assim, tudo pertence a Deus também. Ele é o doador da vida, ele pode tirar a vida. Ele fez o homem, ele pode destruir o homem. O que impede Deus de fazer o que a sua vontade soberana assim o designa? Nada. Ele desfará todo mundo, todo o universo e recriará tudo de novo, fará nova todas as coisas no futuro. Então, quando você olha passagens difíceis como essa, de um genocídio, de um infanticídio, como dessas passagens, primeiro que já dá para você entender ela dentro de um contexto mais amplo, dentro da fala do pastor Nicolas, que está perfeita dentro de uma narrativa bíblica, de que Deus tinha um propósito de limpar, purificar aquela terra que estaria estabelecida a nação de Israel, uma nação criada por Deus, de todos os povos da terra, Deus faz um povo para si. Para quê? Com que propósito? Veja aí, novamente, o processo redentivo, para que a partir de Israel, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então, veja só, Deus está destruindo os cananeus, não implica em condenação eterna. A primeira coisa que a gente precisa observar numa passagem como essa. Ao eliminar crianças, Deus está, eu vou usar um termo aqui, parece até indelicado, simplesmente
facilitando a estabilização do seu povo naquela terra, naquele território que até hoje é tema de debate. A gente está vendo aí as circunstâncias envolvendo Jerusalém. Mas o propósito de Deus não é a destruição ou, vamos mais longe, a condenação eterna dessas nações. É justamente para a salvação dessas nações. Porque a chamada de Israel, a partir de Abraão, é: em ti farei bendita todas as famílias da terra. E a gente vê o cumprimento disso. Através do ministério de Cristo, da obra de Jesus, todas as famílias da terra, todas as etnos, todas as etnias da terra, sendo alcançadas pelo plano redentor, pelo amor de Deus. Apocalipse 7:9. Eis que olhei e vi uma grande multidão que não se podia contar. E essa passagem tem até a ver com a matança de crianças. Ela é muito interessante nesse sentido, também quanto à morte de crianças, né? Parece que essa passagem ela é uma explicação justamente da morte de crianças. Depois eu explico melhor. Mas lá estarão todos os povos, gente de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações da terra. Ou seja, então um Deus que está destruindo, mas Ele está, na verdade, preparando a salvação desses povos. Então, fica mais fácil quando você enxerga dessa perspectiva, né? O menos difícil, né? Bom, tá aí. Agora é sua vez de se posicionar. Nós temos uma pergunta para você no site do programa, no vejamsó.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Vamos lá? Pergunta é: você se choca com a imagem de Deus que aparece no Velho Testamento? É uma pesquisa, né? Sim, eu me choco. Ou, segunda resposta, não, está tranquilo. E a terceira resposta, não sei, não conheço o Antigo Testamento, então não sei se eu me chocaria. Tá aí, ó. Respondeu a enquete, você está se qualificando para o sorteio. Hoje o brinde da Agrade é o livro do irmão Jesuel Alves, Pés Formosos, das Ruas às Nações. É um livro do Vale da Bênção, que conta a história de um menino de rua que foi abrigado numa das instituições do Vale da Bênção e acabou se transformando num missionário. Né, que é meu amigo. Seu amigo? Meu amigo, Conhece? Missionário na Guatemala. Isso. Uma história de fé digna dos livros de heróis da fé. Agora, Deus fez um milagre na vida dele, um transplante renal, uma coisa... É uma obra extraordinária, viu, Weber? Tá muito, muito valioso. Eu não sabia que o pastor Jamiers conhecia o irmão Jesuel, mas está aqui o livro. É o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, para quem votar na enquete e for sorteado. Né? Aliás, falando da Grade, você liga lá, 3115-0819, liga no horário comercial, qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, para você se informar a respeito dos cursos novos que a Grade está mantendo para 2018. Tem um monte de cursos, mais de 15 novos, com abrangência tanto na administração eclesiástica, no direito, na área de louvor, tem curso para quem é ministro de louvor, tem curso para quem quer aprender a cantar, tem curso para quem quer aprender a tocar, curso na área de Bíblia, na área de história, tem um monte de cursos novos lá. 3115-0819, você liga no horário comercial amanhã. É isso, amanhã, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já já com a continuação desse debate no Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Tá chegando o dia do sorteio da foto, hein? Olha lá, fica esperto, manda a sua fotografia para nós. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. A primeira foto de hoje vem lá do Rio Grande do Sul, de Campo Novo, né? É o Emerson Aguiar. Valeu, Emerson. Campo Novo, Rio Grande do Sul, será que ele é gremista? Né? Ou é colorado? Não sei. Um ósculo santo para você, Emerson. Ainda continuamos no sul, mas agora em Curitiba, capital moral do país. Lá no capital do Paraná, nós temos a Jéssica Mendonça, em Curitiba. Valeu, Jéssica. Bonita foto. Deus te abençoe
Boa sorte no dia do sorteio, né? E que Deus continue abençoando o povo de Curitiba. Vamos para Pernambuco, em São Bento do Una, lá em Pernambuco, o Aguinaldo Vasconcelos. Olha que foto bacana. Legal, Aguinaldo. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado pela sua audiência aí em São Bento do Una, Pernambuco. Na capital paulista, nós temos a Eleni Santiago. Quem bateu a foto foi o Luiz Carlos, né? Valeu, Eleni. E o Luiz Carlos... aí, volta a foto. É a sua enciclopédia, né, Jamerson? Então, tá aí, ó. Pode querer. Foi ela que ganhou a enciclopédia do outro sorteio nosso. Que legal. E o Eleni e Luiz Carlos, que bateu a foto, pode vir assistir ao programa aqui. Eles moram na capital paulista, é só combinar os detalhes pelo Facebook. Assim como a Vera Lúcia Campos, essa que está aí, essa irmã querida e simpática, né? É o Nepomuceno que está ali atrás? Acho que é o reverendo Nepomuceno que está ali atrás. Não, o reverendo Altair. O reverendo Altair da Igreja Presbiteriana Renovada, lá de Osasco. Isso mesmo. Então, Vera Lúcia, você que mora na capital paulista, também pode vir assistir ao programa ao vivo, só combinar os detalhes pelo Facebook, tá bom? Boa sorte para vocês no dia do sorteio, tá chegando, vai ser dia 22, né? O Shopping do Povo, Shopping de Quem Sabe Comprar, está disponibilizando a coletânea completa, 9 livros de A.W. Tozer, numa riquíssima edição da Graça Editorial, mais a Bíblia de Estudos do Missionário, com 1880 notas explicativas, mais a última versão que saiu da Bíblia, nova versão Almeida atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil, e mais os brindes do Shopping do Povo para a criançada. Vai ser uma cesta de Natal fantástica. Então, manda a sua foto que ainda dá tempo. Como é que você faz? Faz a fotografia e posta no facebook.com/programa Vejam Só. Não esquece da palavra programa, tá? facebook.com/programa Vejam Só. É lá que você posta a sua foto com o nome de quem aparece, o nome do fotógrafo, cidade e estado. Bom, irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção, o senhor mencionou que nós precisamos ler as narrativas a respeito das matanças ordenadas por Deus dentro do contexto da época, porque elas fazem parte de um testemunho, né, que Deus estava dando àquelas nações. Mas como é que nós vamos fazer isso hoje? Que testemunho de Deus essas narrativas dão hoje? Elas são chocantes. São. Realmente a dificuldade que nós temos é como transpor as verdades desses textos para os nossos dias, como aplicar essas verdades do Antigo Testamento para a igreja hoje, né? Então, muitas pessoas vão aplicar isso literalmente e vão fazer o quê? Justificar matanças, genocídios hoje também, atrocidades hoje. Muitas das atrocidades que acontecem e aconteceram na história tiveram isso por base. Mas essa é uma interpretação equivocada desses textos, né? É uma aplicação e uma interpretação equivocada desses textos. Nós precisamos olhar para essas verdades do Antigo Testamento e ver nisso o caráter de Deus. Tá? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, esses textos de matança, esses textos de Javé como um Deus guerreiro, nós nos esquecemos que no Novo Testamento, por mais que nos Evangelhos nós não vejamos isso de maneira clara, nós temos no Novo Testamento passagens muito claras onde o próprio Senhor Jesus volta como um Senhor guerreiro também. O livro de Apocalipse diz que ele tem uma espada que sai da sua boca e ele vem para defender o seu povo. E é curioso nós vermos que isso acontece num momento da história em que o povo de Israel ele ganha destaque novamente. Em que nós temos a igreja e nós temos o povo de Israel ali no livro de Apocalipse. Nós temos momentos específicos onde nós vemos o Senhor Jesus, ele saindo em defesa do seu povo como guerreiro. Então nós olhamos e não há qualquer diferença entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento, como alguns podem afirmar. Na verdade, nós olhamos para esses relatos do Antigo Testamento e nós vemos um Deus que ele se preocupa em defender o seu povo, nós vemos um Deus que ele se preocupa em punir o pecado, nós vemos um Deus que se preocupa com a santidade do seu povo, no sentido de ser um povo separado, um povo distinto da pecaminosidade, do paganismo, da idolatria dos outros povos.
E como nós trazemos isso para o Novo Testamento? Relembrando que o nosso Deus continua sendo um Deus guerreiro, mas agora não em termos de conquista de terra, mas em termos de um Deus que continua defendendo o seu povo e que no futuro ele voltará montado num cavalo para destruir tudo também, como o pastor Jamierson colocou, voltará para destruir e fazer novas todas as coisas. Mas nós vemos nisso, Heber, o caráter de Deus. E essas passagens elas são importantes para manter a nossa mente sempre equilibrada em intimidade com Deus, que nós devemos ter, mas também reverência. Nós estamos falando de um Deus que é um Deus temível diante das nações. Quando o nome de Deus ele era colocado diante dos outros povos, eles tremiam. E hoje nós temos pessoas que citam o nome de Deus, que falam de Deus como se ele fosse qualquer um, como se ele fosse um grande colega, um grande amigo. Alguns usam termos pejorativos para se referir a Deus, mas nós olhamos para essas passagens e nós vemos que o nosso Deus é um Deus temível, é um Deus que deve despertar em nós um temor reverencial muito grande. Nós estamos falando de um Deus que é um Deus guerreiro, nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos ter sempre essa imagem completa de quem Deus é, um Deus de amor, bondade, como o pastor Jamerson colocou, mas também um Deus de justiça e que pune o pecado e que ordena coisas que muitas vezes nós não entendemos. Pastor Jamierson, agora é a sua vez. O senhor falou na sua primeira fala que, apesar do aparente choque, apesar das informações muito brutas que brotam da leitura dessas passagens, na verdade, Deus estava pensando na salvação dos povos. E na matéria de abertura, o Zeca fundiu a leitura da conquista de Jericó, com o extermínio de tudo que era vivo, com o Senhor Jesus tomando uma criança nos braços e abençoando os pequeninos, dizendo que deles é o reino dos céus e tal. Como conciliar essas duas coisas? Quando o Zeca me mostrou essa passagem, me veio à mente imediatamente a passagem de Jonas, que é um texto no Antigo Testamento, conhecido por todo mundo. Eu chamo o livro mais triste da Bíblia. Alguns podem até não concordar, porque eu vejo assim, começa com um homem de Deus não entendendo a visão de Deus e termina com ele não entendendo também. É uma coisa horrorosa, né? Você pegar um crente que não entende o plano de Deus e um missionário ainda, né? Ou seja, aquele antropocentrismo de Jonas, aquele exclusivismo do judeu, achando que Deus é uma propriedade deles, quando, pelo contrário, eles são a propriedade exclusiva do Senhor, para um propósito de redenção, de salvar. E Jonas não quer ver a salvação de Nínive, capital da Síria, justamente o povo que está sufocando, né, os hebreus, mesmo sendo agora um período bem posterior a esse período da conquista da terra de Canaã. Mas eu tenho certeza que os assírios não eram menos pecadores ou impenitentes quanto os cananeus. O próprio Deus dá testemunho disso, dizendo, olha, o pecado deles chegou até mim, eu vou destruir essa nação. E aí envia Jonas, e Jonas prega, e acontece coisas muito curiosas nessa história, porque Jonas é o único que não obedece a Deus, tudo obedece a Deus no livro, menos Jonas. Até a minhoca, a lagarta obedece, e Jonas não obedece. Aí no final Jonas reclama, fala, eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. Essa é a constatação das Escrituras, numa leitura ampla. E Deus mesmo reitera isso que Jonas acaba de dizer no capítulo 4, verso 10 ou 11, não lembro, que ele vai dizer assim, não teria eu misericórdia de 120 mil pessoas, mulher, criança, e Deus cita os animais que aí na passagem de Josué, Deus manda exterminar, inclusive animais, mata tudo. Em Nínive, Deus fala, olha, eu estou com dó até dos animais que serão mortos. Então, volto a frisar, a Bíblia tem que ser lida na sua narrativa, e é uma narrativa de redenção. A Bíblia, antes de um livro de teologia, é um livro de missões, é um livro de salvação, todo o testemunho bíblico. E quando Jesus coloca as crianças nessa narrativa, para mim, o propósito maior é justamente mostrar esse caráter de Deus, esse caráter misericordioso, esse caráter bondoso.
Lembro de Romanos, capítulo 11, versículo 32, que ele encerra todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, talvez abra-se aqui um espaço no debate para discutir, talvez, salvação infantil, né? Como é que ficam essas crianças, tal. Nesse texto, especialmente, Deus está apenas preparando o estabelecimento do povo de Israel na terra, com um propósito redentor. Essa passagem, em nenhum momento, vista desse prisma, não está em contradição com Jesus falando das criancinhas que dos tais é o reino dos céus, porque de fato é, né? Porque de fato é. Eu creio, tenho um entendimento de que todo infante nessa idade da inconsciência, não idade da inocência, eu chamo de idade da inconsciência, inconsciência do pecado, inconsciência da sua própria natureza pecaminosa. Esses infantes, eles têm um lugar de salvação, fazem parte de um grupo especial de salvos, né? Então, a morte das crianças, para Deus, é só uma antecipação da salvação delas, que se dará de qualquer forma, né? São eleitos de Deus e para isso, é o que eu disse, Deus é o dono da vida. Ele tirar sua vida hoje, para nós que estamos nessa temporalidade de 70, 80 anos, na melhor das hipóteses, achamos um escândalo. Mas Deus vê tudo da perspectiva da eternidade. Essas crianças estarão com Ele para sempre, né? Então, é essa uma abordagem geral que eu faria. Permita fazer uma pergunta rapidinho, Heber. O senhor acredita que aqueles infantes cananitas, eles foram salvos, então? Eu creio. Eles foram salvos? Sim. O irmão não crê nisso? Qual precedente bíblico nós poderíamos usar para falar isso? É um tema espinhoso, é um tema difícil. Pensando... Não tem assim uma posição muito unânime no meio. Sim, nem no meio reformado você tem uma posição sobre isso, mas a questão é que eu creio que ali o termo inocentes, na verdade, não se refere nem tanto à condição espiritual das crianças, sim, mas sim o fato de que, juridicamente falando, aquelas crianças não fizeram nada para que elas merecessem ser punidas, né? Talvez os pais delas tenham cometido idolatria ou tenham ofendido de alguma maneira o povo de Israel, mas as crianças em si não. Mas eu creio que seja perigoso nós afirmarmos que aquelas crianças elas foram salvas, porque até onde eu entendi, então, o senhor acredita que Deus decretou ou Deus ordenou expressamente que aquelas crianças fossem mortas. E sim, com isso, na verdade, Deus estava cometendo um ato de misericórdia com aquelas crianças e salvar aquelas crianças. Elas estão salvas. Então, na verdade, Deus impediu que elas se corrompessem. Deus trouxe elas para si antes da corrupção. Não. É assim, a gente precisa olhar isso no tempo, não a linha do tempo. Dentro da presciência de Deus, essas crianças nasceram para essa idade. Elas não nasceram e cresceriam e se tornariam pecadoras amanhã. E Deus antecipou isso para que isso não acontecesse. Então, isso é preciso ver dentro da presciência de Deus, dentro de uma linha do tempo. Elas são, como todos, claro que o termo não é corretamente aplicado, inocente, porque não há inocentes diante de Deus. Todos nós, se Deus quiser destruir toda a raça humana, Ele está no pleno direito de fazê-lo, porque todos pecaram, né? O testemunho bíblico da depravação total, da culpabilidade humana, é geral. Então, essas crianças não são inocentes do ponto de vista de não merecerem destruição, inclusive é eterna. É que o texto não implica em perdição eterna. Esse é o ponto. E essa, inclusive, é a posição majoritária, reformada, inclusive calvinista, da salvação geral de todos os infantes nessa idade da inconsciência. Tanto autores nacionais quanto internacionais, a sua grande maioria, apontam nessa direção, né? Concordam nessa direção. Embora haja divergência, embora há um ponto aqui e ali, na verdade, sobre a salvação de crianças, se debate em várias linhas, né? Não, elas são salvas pela justiça dos pais, ou condenadas, né?
Ou seja, filho de justo são salvos, filho do ímpio, do perverso é condenado. Ah, não, serão salvos no batismo, não, serão salvos por uma eleição nos termos calvinistas. Né? Incondicional? Incondicional. E há, então, autores que digam, como o Vicente Chung, ele vai trabalhar nessa linha, de que há crianças eleitas e, portanto, se mortas na infância da inconsciência, são salvas, e há crianças não eleitas. Ele não trabalha nessa linha como de John Gill, Spurgeon, nosso, hoje saudoso já, né? R.C. Sproul, que faleceu, e que também tinha uma visão, assim, John Piper olha para esse quadro com essa abordagem de salvação. Inclusive, John Piper, eu gosto de uma abordagem dele, e ele trabalha a seguinte ideia, de que Deus não imputa às crianças a responsabilidade do pecado, que elas são pecadoras, por causa da inconsciência, com base no texto de Romanos 1. O texto de Romanos 1 diz que a consciência de que Deus existe na revelação geral da natureza, tal, o texto diz que todos ficam indesculpáveis. Logo, se a criança não tem consciência dessa revelação, ela não pode ser culpável. E aí ele conclui que a abordagem de que os infantes na inconsciência são salvos. Né? A questão dos infantes, ela tem realmente essas várias vertentes, mas, na verdade, eu queria chegar em duas consequências depois, ou dois pensamentos correlatos dentro dessa pergunta. O primeiro é se o senhor acredita que essa matança, se ela foi decretada por Deus. Nós já concordamos que foi uma ordem expressa que Deus deu. Mas o senhor acredita que isso estava já nos planos eternos de Deus, que isso realmente aconteceria? Junto agora, dentro dessa pergunta da questão das crianças, por que então hoje nós somos contra o aborto? Por que eu, sendo crente, eu devo ser contra o aborto, visto que o bebê ele não tem ainda a consciência, portanto ele não tem a culpabilidade do pecado? Como que eu posso distinguir o episódio do infanticídio cananita de um aborto contemporâneo? Porque eu, como crente, eu vou me posicionar contra esse, mas por outro lado eu vou falar que essas foram salvas. Como esse dilema? E, indo nessa esteira, o senhor acredita que isso foi decretado por Deus, isso ia acontecer dessa maneira, ou isso de alguma maneira foi uma permissão, uma permissividade ali de Deus para que acontecesse dessa maneira? Como o senhor vê isso? A gente pode abordar isso de diferentes pontos de vista. Eu creio que isso faz parte dos decretos de Deus. Deus determinou algumas coisas, claro que com base na sua presciência. Então, podemos falar assim, até em termos gerais, o arminianismo, ele não despreza a doutrina dos decretos de Deus, de que Deus predeterminou algumas coisas. Inclusive, a eleição é um decreto de Deus, com uma divergência do calvinismo, porque ela é condicional. E ela é segundo a presciência de Deus. Então, mas é decreto. Então, só é um conceito diferente de decreto. E o caso do aborto é uma questão óbvia. Deus não ordenou hoje o assassinato de crianças. Aquilo é uma questão muito pontual. Você não vai ver Deus repetindo aquele gesto, aquela determinação, em qualquer momento da história, a todo momento. Aquilo é uma coisa muito pontual, como abordamos no começo. Então, e ali foi uma ordem expressa de Deus. Então, é uma coisa muito particular. Eu acho que fica até ruim comparar uma coisa com a outra, porque aborto e a ordem de Deus são coisas distintas. São dilemas que nascem naturalmente claros, quando a pessoa lê esses relatos. Né? Claro, mas toda revelação é uma revelação das Escrituras. Fora as Escrituras, realmente não estamos... Mas eu acho que eu entendi o ponto de vista do Nicolas. Ele está dizendo o seguinte: se nós partirmos do pressuposto de que toda criancinha está salva, então não deveríamos nos opor ao aborto, porque a gente está fabricando anjo. Né? Mas o pecado é de quem pratica. Não, quem pratica está pecando. Obviamente. Não, mas o que o Nicolas está dizendo é o seguinte: se a criancinha, pelo fato de ser criancinha, já está salva, né?
Então, o aborto, na verdade, é um ato de misericórdia. Em vez de trazer essa criancinha para viver miséria, desgraça, dor, angústia e ver o Corinthians ser campeão e tudo mais, então ela já vai direto para o céu. Ela vai direto para o céu, né? É isso que você estava pensando. Exatamente. Mas o ponto divergente é o pecado da pessoa consciente. Não, claro. A pessoa está na razão, na idade da razão, então, quem pratica o assassinato. Só que nós não estamos discutindo o aborto. Entretanto, o irmão Nicolas terá que se explicar no próximo bloco, que agora não dá tempo. Existem criancinhas, bebezinhas que estão destinadas ao inferno? Que Deus é esse? A gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Agradecendo o carinho da sua audiência. Votou na enquete? Vai lá no vejamsó.com.br e vote na nossa enquete. Hoje discutindo por que Deus mandava matar criancinhas, né, lá do povo inimigo, se elas eram inocentes. O pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Étno, está conosco, e também o irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção. Então, irmão Nicolas, as criancinhas não estão automaticamente salvas? Jesus declarou, como é que é? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E falou 2 vezes, usando crianças como modelo, de que quem não se tornasse como uma criança não herdaria o reino dos céus. Essa questão desse texto que foi usado, existe muita divergência quanto ao que Jesus quis dizer com se tornar como uma criança, ser como uma criança, né, porque delas é o reino dos céus. Quando a gente pensa em tentar entender o que Jesus quis dizer ali, surgem algumas possibilidades, mas me parece improvável que Jesus esteja falando que toda e qualquer criança é automaticamente salva. Até mesmo porque na Escritura nós não vemos qualquer distinção clara a respeito da idade da razão, né, como alguns vão defender, mas me parece, o que é claro biblicamente falando é que no primeiro momento a Bíblia coloca todos debaixo da condenação, independente do momento em que elas morram, quer elas faleçam ainda na barriga das mães, quer faleçam depois de já muita idade, nós temos essa condenação universal. A Paulo vai enfatizar bastante isso, como o pastor Jamierson comentou. Então, a respeito da salvação das crianças, ainda que esse tema seja muito debatido, muito controverso, o que nós afirmamos com certeza é essa condenação universal. Porém, também é fato nós entendermos que existem reações espirituais, reações objetivas espirituais possíveis para uma criança ainda na barriga da mãe. O exemplo claro disso é João Batista. Quando João Batista ouve a voz de Maria, ele se mexe na barriga da mãe. Aí nós temos ali toda uma sequência de eventos que mostra aos pais dele sendo cheios do Espírito, louvando a Deus, e nós vemos ele próprio ali, ele vibrando com aquele momento também, só que, é claro, limitado ali por onde ele estava, ele ainda era um bebê na barriga da mãe ainda. Então existe um aspecto que a Bíblia ela não é tão clara, mas ela parece apontar, que existe a possibilidade de uma criança reagir, sim, espiritualmente a boas novas, ao Evangelho e assim por diante. Então, peraí. Isso é lógico. A APEC, a Aliança para a Evangelização das Crianças, que tem, acho que 80 anos de... Sim. É o mais importante ministério infantil no Brasil, né? O impacto deles é imenso. O epíteto deles mesmo uma criança pode crer. Sim, exatamente. Então, mas note que aqui nós estamos falando do exemplo de João Batista como sendo, usar um termo mais contemporâneo, um feto praticamente, um bebê ainda em formação. E você tem essa reação possível. Então, quando um casal que está esperando um filho, os pais chegam e falam, quando eu devo começar a pregar o evangelho para o meu filho? A partir do momento que descobre-se que a esposa está grávida, meu filho está com 3 meses já. Nós estamos 3 meses atrasados para pregar o evangelho para aquela criança. E como é que se prega o evangelho para um feto?
Da mesma maneira que Era nós a pregamos pergunta para o que eu ia adulto. fazer. Da mesma maneira que nós pregamos para o adulto. Irmão Nicolas. É difícil nós compreendermos como Deus vai fazer com que essas verdades entrem no coraçãozinho daquele feto, mas nós não entendemos como isso acontece, mas isso é possível. Isso nos leva a outras questões claras, como, por exemplo, como se processa a salvação de uma pessoa com limitações mentais? Como se processa a salvação de uma pessoa que ela não tem plena posse das suas faculdades mentais? Como isso acontece? Nós não entendemos como isso acontece, mas nós cremos que isso seja possível. A Escritura deixa claro que é por meio da pregação do Evangelho. Irmão Nicolas, poxa, vamos lá. Então, o irmão está dizendo que o feto decide, ainda já antes de nascer, se aceita Deus ou não? Nós não entendemos como isso acontece. O João Batista se encheu do Espírito Santo no ventre da mãe, saltou de alegria, mas como adulto ele duvidou que Jesus era o Messias. Não esqueça disso. Ele duvidou. Sim, ele era um ser humano como nós. Pois é. Então não pode depender da reação humana, irmão. Não, é claro, pelo amor de Deus. Não, é claro que não. Nós estamos falando aqui exatamente de que Deus, caso ele convença o coração até mesmo de um bebê, ele pode fazê-lo, caso ele queira. Tá bom. Pastor Jamierson. Veja bem, nós já estamos partindo aqui desse pressuposto da depravação total. Nós já concordamos que não há inocente do ponto de vista de não haver culpa do pecado em qualquer ser humano nascido de mulher. O único que, por assim dizer, que não tem culpa é o próprio Cristo, né? Que é de uma outra geração também, e aí seria um outro tema. O que a gente pode concluir, pelo testemunho das Escrituras, a pouca luz que há sobre o assunto, é da salvação do infante na idade da inconsciência. Isso fica muito claro, a gente pode até forçar a interpretação de Mateus, capítulo de número 21, verso 16. Por exemplo, Jesus falando que da boca dos meninos, das criancinhas, tiraste o perfeito louvor. É uma outra referência que Jesus faz da criança nessa idade da inconsciência. Aquele caso de Davi, por causa do seu pecado aquele seu pecado de adultério, que ele deseja ir até a criança. O ato de matar as crianças a Moloque, queimava os bebezinhos, as crianças nos braços de Moloque. E Deus vai falar em Ezequiel que são seus filhos, aquelas crianças. Então, a narrativa bíblica vai numa direção, claro que a Bíblia não fala isso pontualmente, mas o pouco que ela fala, isso é importante na teologia. A gente não pode chegar numa conclusão diferente, por menor que seja a luz bíblica, da revelação bíblica no assunto, se ela já indica numa direção, é naquela direção que eu devo apostar, ainda que eu não a compreenda plenamente. Então, o que a gente pode afirmar é que a criança que é ainda inconsciente, ela é salva não pela inocência, mas pelo mérito de Cristo. De alguma maneira que ainda desconhecemos, por não haver revelação clara bíblica, Jesus satisfaz a justiça de Deus por essas crianças. 1 João 2 e versículo 2, ele é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas de todo mundo. É aquela ideia da suficiência da morte de Cristo, que alcança, no meu entendimento, os infantes na idade da inconsciência. Bom, vamos voltar para o tema de hoje, né? Nós estamos falando das crianças lá de Canaã, né? Irmão Nicolas, depois o pastor Jamierson vai responder a mesma coisa. Deus talvez tenha sido um mau estrategista. Ele podia matar os pais e adotar aquelas criancinhas para serem educadas nos caminhos do Senhor, na lei mosaica, pelas famílias judaicas, e aí ele não teria sido muito mais misericordioso, efetivo, sabe? Né? Efetivo, talvez, né? Na verdade, Heber, eu acho que nós temos que entender
essa questão, como eu comentei no começo, de uma maneira mais ampla, vendo que essa Guerra Santa ela tem uma função didática também para o povo de Israel. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 20, onde nós temos ali todo um prescritivo de como deveriam ser as guerras que o povo de Israel traçaria, nós vemos também o porquê as nações próximas a Israel, elas deveriam ser totalmente destruídas. Nós temos Deus dando o motivo disso. Deuteronômio capítulo 20, a partir do versículo 16, nós lemos o seguinte: mas das cidades destes povos, que o Senhor teu Deus te dá como herança, não deixarás com vida nada que tem fôlego. Pelo contrário, tu os destruirás por completo, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, conforme te ordenou o Senhor teu Deus. E aí no versículo 18 nós temos o motivo dessa destruição completa. Por que essa destruição deveria ser completa? O versículo 18 diz: para que eles não vos ensinem a fazer todas as abominações que fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então nós temos aqui um dos diversos textos que falam a respeito disso, há uma função didática para Israel de maneira muito clara. Vocês devem exterminar tudo, porque vocês não devem se misturar com nada, absolutamente nada desses povos. Nem mesmo os animais, como o pastor Jamerson colocou em várias ocasiões, essa destruição completa envolvia os animais, derrubar toda a cidade, incendiar, derrubar tudo que havia, para que não houvesse nenhuma mácula no povo de Deus, nenhum vínculo do povo de Deus, ainda que artificial, no caso dessa suposta adoção ali com as crianças, para que o povo de Israel ele fosse totalmente separado, fosse totalmente santo no meio daquelas nações. Então existe um propósito didático muito claro com esse respeito. Heber, fora essa questão pedagógica com Israel e para com outras nações também, que estaria vendo de alguma maneira a manifestação de Deus na história de um povo, nós desconhecemos. A gente precisa ser muito humilde diante de algumas narrativas bíblicas e decisões do próprio Deus. Por que Deus não poderia ter feito tal coisa diferente do que ele fez? A gente poderia até pensar, porque até o próprio Cristo precisaria morrer, Deus não poderia prover um meio de salvação distinto da morte do seu próprio filho, tal. O fato é que ele manda matar. Eu descanso apenas na ideia de que para Deus essa vida física pouca coisa representa. É como um piscar dos seus olhos, né? Então, muda pouco. Para nós tem essa dimensão, para Deus não tem essa dimensão. A gente só conhece essa vida. E Deus está na eternidade, Ele está além da eternidade até. Então, isso é uma mudança apenas, é um passo atrás, um passo na frente, que muda pouco no cenário, né? E a gente precisa conhecer Deus com toda a sua glória, né? Deus nos seus atributos de amor, de bondade, de justiça, saber que Deus, em todo tempo, Ele é bom, todo tempo Ele é justo, qualquer decisão dEle é uma decisão correta, de acordo com sua própria natureza, de acordo com a sua própria justiça, não a minha justiça. Então, assim, diante de alguns textos eu até me calo, né? E eu procuro jogar luz e descansar nessa abordagem da misericórdia de Deus e que Deus está num processo de redenção. Concordando com o pastor Jamierson, que nós olhamos para esses relatos do genocídio, do infanticídio, e muitos questionam como pode um Deus bom promover algo assim, né? Sim. Mas concordando com o pastor Jamierson, de fato, se Deus mandou fazer isso de alguma maneira que nós não entendemos, isso não vai contra o seu caráter bom, contra o seu caráter santo, né? Não é à toa que essa guerra ela é caracterizada como uma guerra santa, porque ela vem por ordem do próprio Deus, né? E ela perpassa a história. Nós temos Moisés fazendo isso, nós temos Josué fazendo isso, nós temos no livro de Juízes isso acontecendo. Aliás, no livro de Juízes, nós temos o problema deles não terem exterminado os povos, e nós vemos todo o caos que se instaura ali naquele cenário, e até mesmo quando Saul assume, nós temos em 1 Samuel, nós vemos também que a ordem é que fossem destruídos aqueles povos também. E isso em nada anula a bondade, a justiça, a fidelidade, o amor de Deus. Então, irmão Nicolas, então, o senhor está com a palavra e é uma pergunta muito importante. O senhor já abordou, mais ou menos de forma periférica, essa questão, mas agora vamos explicar. Como diferenciar isso que Deus mandou fazer lá no passado com aquilo que os adeptos da Guerra Santa
fazem hoje. Quer Ou dizer, das cruzadas, até mesmo na época das Não, cruzadas. muita mas gente, né? as cruzadas são um capítulo a ser esquecido na história da igreja. Bom, vamos ver hoje. Então você tem o Deus de Josué, de Moisés e Josué, fazendo isso, e tem Alá mandando fazer guerra santa também, nos mesmos termos. Extermina tudo, porque são todos infiéis, nenhum deles obedece a Alá e tal, então é para queimar tudo. Não é a mesma coisa? Então, responder essa questão é justamente olhar para o momento histórico em que isso está inserido e mais, os veículos específicos que Deus usa para promover essas destruições, para promover essas guerras. Nós temos Israel como um dos veículos principais para isso. Deus dá ordens específicas para Israel de maneira muito clara, coisa que nós vemos no Alcorão, isso não acontecendo de maneira tão explícita, até em alguns momentos. Alá, ele parece ser um pouco dúbio nas suas colocações, porque ora ele enfatiza demais a sua misericórdia para os outros povos, e no outro ele apoia a guerra armada pela expansão ali da jihad, né? Então nós temos Alá colocado nesses termos, mas o Deus bíblico, Javé, ele aparece como alguém que dá ordens diretas para Israel, ordens específicas, destruam este povo, aquele povo, exterminem com tudo. E nós não temos apenas Israel. Nós vemos outros povos também que foram usados por Deus para promover a destruição e, curiosamente, muitas vezes até o juízo do próprio povo. Nós temos os babilônios, tá? Isso fica claro em Jeremias 21, nós temos a profecia que os babilônios eles destruiriam, eles iam acabar com tudo ali. Nós temos o cerco de Jerusalém em Daniel 1, nós temos o próprio Ciro em Isaías 45, que ele é tido como ungido de Deus, é alguém que está fora do povo de Deus, mas que é levantado pelo próprio Senhor para promover essa guerra, essa destruição contra o povo de Deus, numa maneira de disciplina. Então nós precisamos sempre lembrar esses aspectos todos que aparecem aqui. O fato de ser algo voltado para Israel direta ou indiretamente, o fato de ser uma ordem clara de Deus especificamente para alguns povos em algum contexto, e que no Novo Testamento nós já não temos mais essa realidade. No Novo Testamento nós não vivemos para isso, não há qualquer indício dos crentes, da igreja galgando espaço nesses termos. Nós estamos falando aqui de um período do Antigo Testamento, quando nós chegamos no Novo Testamento, isso não existe mais. A igreja não ganha espaço por meio do sangue, como aconteceu com o islamismo. A igreja ganha espaço justamente por meio do testemunho do seu sangue, não em promover o sangue. E o próprio Senhor Jesus, ele colabora, o exemplo dele colabora, aponta para isso. Então nós temos uma distinção bem importante do que aconteceu lá atrás para o que acontece hoje. Sim. Do ponto de vista sociológico, não há diferença nenhuma, Heber. Tirando o aspecto da revelação das Escrituras, e nós tratarmos a Bíblia como palavra de Deus, revelada, inerrante, inspirada, para um sociólogo, de um ponto de vista sociológico, é a mesma coisa. A gente precisa admitir isso. E quando a gente vai falar com um muçulmano, isso é a primeira coisa que você não ouse, né, abordar um muçulmano por essa perspectiva, querer culpá-los ou taxá-los de violentos diante de relatos de textos bíblicos como esse. A única coisa que a gente pode se proteger é a revelação progressiva de Deus, que culmina no Evangelho de Cristo, que aí não é um evangelho, não é uma mensagem de morte, não é evangelho, não é uma mensagem de espada, mas de salvação, de amor, e que tudo aquilo apontava para isso, é a única narrativa que nós temos. Qualquer explicação que a gente dê desse ponto de vista, a gente vai falhar numa abordagem sociológica. Um aspecto que eu coloco é assim: Alá não tem esse propósito redentivo, como tem o Javé, o Deus do Antigo Testamento, Pai do nosso Senhor Jesus, esse Deus trino revelado nas Escrituras, que tem um propósito salvífico. Com Alá, uma teologia da conquista, é uma doutrina do engrandecimento material do povo, né, do profeta. Não tem esse propósito de redenção de uma nação, de um povo, da humanidade. Então, são teologias distintas. Agora, a gente fica, de fato, debaixo
é um espantalho, né? É um fantasma do Antigo Testamento que, de uma maneira ou de outra, você pode ser confrontado hoje num discurso mais de um ponto de vista sociológico. E uma coisa que a gente vai ter aí para trabalhar é a eternidade, em que, na eternidade, os salvos são compostos de homens de todas as tribos, de todas as nações da terra. Amém. E isso é a grande esperança da mensagem do Evangelho, que em Cristo, né, Deus não faz acepção de pessoas, nem do judeu, nem do grego, nem do gentil. Em Cristo é formado um único povo. E essa é o grande diferencial nosso mesmo, né, da nossa mensagem. Só uma consideração, Heber, é interessante a gente olhar que muitas vezes esses textos da Guerra Santa, né, da conquista da terra, eles são colocados como um argumento contrário à nossa fé. Colocam assim, mas se Deus fez isso, então ele é um Deus carrasco, um Deus tirano. Mas nós nos esquecemos até mesmo de outros textos em que nós esbarramos no mesmo dilema. E a Escritura, ela coloca para nós justamente como aquilo vindo da mão de Deus e mostrando sua justiça, sua santidade, até mesmo naquilo. Nós vemos no dilúvio, com certeza crianças morreram no dilúvio pelo juízo de Deus. Nós vemos a matança dos primogênitos, antes de Israel ser libertado do Egito. Nós vemos a própria morte do filho de Davi, ali com Batseba, ao fruto do juízo de Deus, que acontece ali para com Davi. Nós temos até mesmo, curiosamente, a profecia nos tempos do Novo Testamento, a profecia da matança dos infantes nos tempos de Jesus, uma profecia que foi feita, que está lá em Mateus 2, mas que remete a Jeremias 31. Nós temos uma profecia feita por Jeremias de uma matança que aconteceria nos tempos de Jesus e que, por ter sido colocada ali, já estava nos planos de Deus, mas muitas vezes esses textos não são trazidos à luz e somente esses textos da Guerra Santa são colocados. Sim. Né? Mas nós precisamos sempre levar em conta essa ação de Deus ao longo de toda a história que perpassa todos os livros bíblicos. E aí que eu acho legal essa abordagem de Apocalipse 7 e 9, se justifica com a morte das crianças e a salvação das crianças. Como esse número de salvos pode ser incontável, milhões de milhões, milhares de milhares, se a gente pode numerar a população mundial. A gente só pode entender mediante a morte de crianças. Quantos milhões de crianças morrem, natimortos, bebês gerados e que morrem nos primeiros meses de gestação? Isso é uma abordagem, claro, que não é teológica, mas eu vejo esse elemento nessa multidão de salvos, até como reforço, né, da ideia de que a morte das crianças não implicou em perdição eterna, que eu acho que talvez seja a maior preocupação. Claro. Porque a morte física, ela pode ser consolada com a vida eterna. Mas se isso implica em condenação eterna, então você não tem... você não tem nem que se apelar, né? Não. Então, por isso que eu acho que é a abordagem correta bíblica da salvação de todas as crianças. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Amém. E eu preciso terminar o programa, mas se você quiser tirar dúvidas, faça isso. Use o contato dos nossos convidados, que está publicado no site vejamsó.com.br, e converse com eles. Tanto o contato do pastor Jabierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, quanto do irmão Nicolas Ramos Borges, da Igreja Batista Redenção. Tá bom? Vamos ver quem ganhou o presente. Quem foi? Foi a Suzilei, lá de Franca, aqui no interior de São Paulo. Valeu, Suzilei. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.